Devolve, de caneta. É o Alfa. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira edição do Med Insight, com um painel comandado pelo médico Gonzalo Vecina, que falará sobre o tema O que se esperar dos futuros profissionais da saúde. Primeiramente, gostaríamos de agradecer as presenças honrosas a este evento do Dr. Godofredo Campos Borges, diretor da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC São Paulo, Dr. Jefferson de Oliveira Delfino, presidente da Sociedade Médica de Sorocaba, Dr. José Francisco Moron Moradi, diretor-presidente da Unimed Sorocaba, a doutora Marcela Pellegrini Peçanha, docente desta faculdade, ao Wagner Marcelo Miranda Machado, empreendedor e coordenador de startups da PUC São Paulo. Destacamos ainda os patrocinadores deste evento. Um agradecimento especial à Rede de Residências para Estudantes, o Living Brasil, pelo apoio, pelo comprometimento junto à comunidade estudantil da PUC. Agradecemos à Unimed Sorocaba e ao Mais Café, que oferece o Coffee Break, que será servido ao final deste evento. Por favor, uma salva de palmas a todos. O Med Insight é o primeiro evento organizado pela Santé Júnior, empresa júnior originada na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC São Paulo, campus Sorocaba. O objetivo é informar sobre os novos atributos e habilidades requeridos do profissional de saúde atual e fomentar, por meio de exemplos de pessoas inspiradoras, a cultura empreendedora entre os estudantes da área da saúde. Afinal de contas, buscar e valorizar o lado empreendedor pode ser a saída para lidar com as dificuldades, principalmente nesses tempos de crise, não é mesmo? Bom, e para falar mais sobre o Med Insight e a empresa Júnior, convidamos o presidente da instituição, o estudante de medicina Givago Jordão. Por favor, Givago. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço a presença de cada um de vocês. E, bom, vou falar brevemente um pouquinho sobre a empresa Júnior, né? Bom, para quem não conhece, a empresa Júnior é um conceito que surgiu na França e que hoje existe em todo o mundo e que inicialmente ela foi mais predominante em faculdade de administração, engenharia, economia, mas que está surgindo agora com força na área da saúde, né? Tanto pelas mudanças que estão acontecendo atualmente nesse cenário, todas as dificuldades, e a gente traz isso para a nossa faculdade para estimular o empreendedorismo, a liderança, a gestão, e assim poder atuar de forma direta e de causar impacto na sociedade por meio da saúde. Bom, vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto. A gente vai ter dois eixos de atuação dentro da faculdade. O primeiro é na área de eventos, que é como esse evento que está acontecendo hoje, que é para discutir temas que muitas vezes ficam na cabeça dos alunos e que tem o objetivo de estimular o empreendedorismo e estimular um pouco do senso crítico mais dos alunos. O segundo eixo que a gente pretende fazer no segundo momento na nossa faculdade é o desenvolvimento de consultorias junto a UBS, ambulatórios, clínicas e hospitais, para a gente poder treinar na prática um pouquinho sobre gestão e entender mais como que a gente pode atuar nesse cenário. Muita gente teve dúvidas sobre o processo seletivo, eu vou esclarecer rapidamente um pouco. Primeiramente, o processo seletivo ele vai ter 3 fases. A gente resolveu fazer um processo seletivo, pois a gente quer selecionar alunos que realmente querem aprender, que querem trabalhar e deixar seu legado na faculdade, não alunos que procuram horas ou coisa parecida, né?
A primeira fase, na verdade, ela é apenas online, é só responder um formulário, que é, na verdade, um currículo do aluno, bem breve. A segunda fase será uma dinâmica, para a gente ver como o pessoal trabalha. E a última é uma entrevista para a gente ver o perfil, o que a pessoa procura, e é bem isso. Bom, eu agradeço novamente a todos vocês, tenham um ótimo evento. Eu chamo agora o professor Moron, que é o nosso coordenador da empresa. Bom, uma boa noite a todos vocês, né? A gente já tem contato na faculdade, alguns nos primeiros anos, outros no final, eles mudam bastante, né? Desde o primeiro, pouquinho, comportado, até o sexto ano, a coisa muda aí, com certeza deve mudar mesmo. Eu, quando fui procurar, confesso que eu vi até um susto quando o Givago, né? O Givago me procurou com a proposta dele, eu falei, nossa, mas na faculdade, isso aí na faculdade é uma coisa que eu nunca ouvi falar. A escola não tem, né, nenhum movimento nesse sentido, né? Ela nunca se direcionou para isso. Então eu achei, poxa, alguém procurando sair daquela caixa que é a faculdade, por ela ser voltada para a saúde, ela acaba se fechando em si própria e não olha muito para o exterior. Eu achei, nossa, uma ideia brilhante deles. Até no começo fiquei meio, eu quero ver melhor essa coisa, como é que ela vai rolar. E com muita satisfação eu percebi que ela ficou rapidamente. E quando eles disseram da proposta, eu aderi e pronto, tá certo? Falei, nós temos que falar com o diretor, com o doutor Godofredo, para ver o posicionamento da escola perante isso. Falou, não, nós estamos conversando, né? Parece que tem um ok da diretoria. Eu não atrapalhei, tá bom. Muito obrigado, Godofredo, por apoiar essa iniciativa. E agora, hoje, quando eles consolidaram nessa palestra uma pessoa da respeitabilidade que o Gonçalo Vecina tem no meio médico, no meio hospitalar, na saúde pública, já que foi, né, responsável pela Anvisa, trabalhou no Ministério há longos anos, professor da USP, superintendente. Olha, o rei superintendente do Sírio-Libanês, a gente tem que tirar o chapéu e bater continência contra ele. O que ele falar, nós temos que escutar e absorver e procurar guardar lá dentro e usar na prática o que ele vai transmitir de conhecimento para nós. Eu fiquei muito feliz, olha, eu já tinha convidado o Gonçalo em outros eventos, a vir a Sorocaba, participar, ir até o Hospital da Unimed, que ele já conhece, né, Gonçalo? Espero ele participar mais algumas vezes, quero levar dessa capacidade que ele tem e nos orientar por onde a gente pode crescer no nosso Hospital da Unimed. Que eu convido vocês também, todos a hora que quiserem, o hospital está pronto a receber, já recebe os alunos em estágio, mas quem não conhece quiser conhecer, nós podemos abrir esse canal para conhecimento. Mas eu não quero me alongar, quero dizer que para mim é uma satisfação muito grande, então, e parabenizar essa meninada. Eu duvidava que você viesse, mas você está aqui. Muito obrigado. Ele que é sorocabano, não é isso? Família tradicional de Sorocaba, a família Vecina, tem inúmeros primos, irmãos, sobrinhos aqui por Sorocaba. O sogro dele foi nosso professor da faculdade, doutor Saudoso Bueno Cruz, tá certo? Professor de pediatria, e ele ainda está nessa lida, está como professor na USP, e eu quero parabenizar os meninos e agradecer você pelo ter aceito esse convite. Uma boa palestra a você. Obrigada, doutor Moron, presidente da Unimed de Sorocaba. Obrigada ao Givago por ter falado aqui pela Santé, Med Insight. Bom, como nós falamos no início, o painel inaugural do Med Insight terá como tema o que se esperar dos futuros profissionais da saúde. Mas agora a gente, painel é uma coisa muito formal. E essa garotada aí é inovadora, né, doutor Moron? E eles trouxeram esse formato de talk show. Então a gente vai ter um bate-papo com essa pessoa, esse grande nome da medicina do Brasil, e como disse o doutor Moron, com muito orgulho, é de Sorocaba. Portanto, eu convido para sentar-se aqui conosco, doutor Gonçalo Vecina, por favor. Bom, eu vou
tomar lugar como entrevistadora, mediadora. Prazer imenso recebê-lo aqui. Confesso que eu imaginava que o senhor fosse de Jundiaí, mas porque o senhor estudou lá, né? E foi a grata surpresa de saber que o senhor é de Sorocaba, sorocabano. Eu não sou de Sorocaba, eu acho que... Quem aqui é sorocabano? Aqui temos sorocabanos estudantes, porque a gente sabe que a faculdade, a PUC, é uma das grandes faculdades de medicina do país e atrai gente de tudo quanto é parte, né, do Freire. Mas a gente sabe também que essas pessoas vêm para cá e acabam ficando, porque quem bebe da água do Supiriri nunca mais vai embora daqui, não é, doutor Gonçalo? Antes de nós começarmos aí o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu vou ler um currículo resumido, hein? É resumido, mas mostra um pouco da importância do trabalho desenvolvido pelo Dr. Gonçalo pela melhoria da saúde no Brasil. O Dr. Gonçalo formou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Jundiaí em 1977. É mestre em Administração de Empresas, área da saúde pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a FGV. Foi médico do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de 1980 a 2007. É professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP desde 1988. Foi o primeiro presidente da Anvisa, de 1999 a 2003. Foi secretário municipal de saúde de São Paulo entre 2003 e 2004. É autor do livro Gestão em Saúde, segunda edição, lançado em 2016, a segunda edição. Por 9 anos, o Dr. Gonçalo Vecina foi o superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, função que desempenhou até o início deste ano. Uma salva de palmas para o Dr. Gonçalo. Bom, a gente abre esse painel com a pergunta, com o tema, né? Doutora, o que a gente pode esperar aí dessa garotada, dos futuros profissionais da área de saúde? Eu vou ficar de pé um pouco, depois eu sento de novo para responder as perguntas, só para poder olhar melhor as pessoas. Eu sou sorocabano do Rio Acima. Para quem não conhece, o Rio Acima hoje fica em Votorantim. Mas naquele tempo era Sorocaba. Votorantim era um distrito de Sorocaba. E já dei aula aqui na Faculdade de Medicina de Sorocaba também, da PUC aqui. Eu fiz o concurso do professor Hudson e levou a fazer um concurso aqui. E eu dei aula no início dos anos 90. Aí eu quase morri no Castelo, vindo de São Paulo. Eu resolvi que eu queria morrer de outro jeito. Cirrose hepática, alguma coisa assim mais. Então, eu era da medicina preventiva, óbvio, mas parei. Sinto saudades, eu gosto muito de Sorocaba, né? Meu sogro daqui, o meu tio também, paterno, meu Vecina de obra aqui. Mas, enfim, quando o Vinícius me convidou para vir, eu falei, olha, na hora, né? Aceitei na hora. E eu gosto muito de um púlpito, né? Eu gosto de pregar, né? Então vim aqui fazer uma pregação, né? Um pastor gordo e tal. Bom, companheiro, sem vaias eletrônicas. Vou deixar só as vaias físicas, né? Dependendo, fixa o microfone que dá para falar. Né? Mas aí, queria agradecer o convite da Santé Júnior. Eu acho essa experiência de criar espaços do fazer durante o compromisso de construção do conhecimento muito bom. Né? Quer dizer, vejam que na medicina mesmo, nos anos mais próximos aqui,
A ideia da residência, a ideia do internato, o que que é? Expor o aluno ao campo do trabalho. Porque é no campo do trabalho que as coisas ganham um significado. Que coisas? Aquilo que nós estamos aprendendo na teoria. Então, executar coisas no campo do fazer, enquanto se aprende, é fantástico. Fantástico por quê? Porque constrói, a partir das pessoas, mais conhecimento. Vamos falar um pouquinho mais à frente disso. Mas, de qualquer forma, então, eu queria agradecer a empresa Júnior por estar aqui. Lembrar vocês que quem faz a empresa Júnior são vocês, então ela vai ser tão boa, tão ruim quanto vocês conseguirem fazer. Isso não é tarefa de um ministro, não é tarefa de um indivíduo, é tarefa coletiva. Né? Então, se não der certo, o erro foi de todos, se der certo, o acerto foi de todos. Então, tem que apostar nessas iniciativas. Né? E jogar o jogo. Isso também vamos falar mais algumas vezes aqui. Queria também agradecer a visita dos estrelados aqui, da professora, mas tem uma professora, tá? E de todos vocês magrinhos, tá certo? Estou muito satisfeito de estar aqui. Eu, algum tempo atrás, estava na Anvisa, quando eu ouvi uma palestra de um sujeito que era o presidente da Medicina Sans Frontières aqui no Brasil. E o sujeito falou uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. Ele falou: a boa medicina se faz com 3 Es. E aí a pergunta: o que esperar dos futuros profissionais de saúde que usem bem os seus 3 Es? E façam uma boa medicina, porque o que eu espero de futuros médicos é que sejam bons médicos. Né? Quais são os 3 Es? Tem que saber escutar, tem que saber examinar e tem que saber explicar. Essa era a receita da boa medicina no final dos anos 90. Hoje não é mais. A boa medicina ganhou um 4º E. Além de escutar, examinar e explicar, os médicos e os profissionais de saúde em geral têm que escrever. Por que tem que escrever? Porque cada vez somos mais profissionais para conseguir entender a complexidade do campo da saúde. E se nós não escrevermos, os nossos outros 13 parceiros, hoje nós temos 14 profissões na área da saúde. É certamente um dos campos do conhecimento que tem mais profissões engajadas no processo da prestação de serviço. Os outros profissionais não vão saber o que é que nós queremos dizer, o que nós fizemos pelo paciente para que ele tenha uma melhor chance de ter uma melhor vida ou, enfim, morrer menos dificilmente. Né? E aí, além desses 4 Es, nós estamos começando a aparecer com um novo E, que certamente vai ser muito importante daqui para frente, que é o e-health. Ou seja, o uso do mundo da tecnologia da informação para fazer cuidado. Vocês certamente, os que estão nos anos iniciais, vão ser muito impactados pela tecnologia da informação no processo de construção do cuidado. Hoje, os wearables, né, os usáveis, como são ditos aqui em português, estão começando a aparecer e eu não tenho dúvida de que isso vai ser muito importante para um cuidado melhor e para o trabalho dos profissionais de saúde. Não escapar dele. Então, eu espero que vocês consigam usar melhor os seus 5 Es. Mas eu preparei uma estrutura de fala em 4 pontos que eu retirei do livro que
depois vai ter um sorteio para vocês, eu deixei um em doação para a Biblioteca. No último capítulo, fala o futuro da medicina, que eu escrevi. Eu sou o coautor junto com Ana Maria Maric, que é uma professora da Fundação Getúlio Vargas, e esse último capítulo nós escrevemos juntos, né? E eu tirei de lá o conjunto de conceitos sobre os quais eu vou falar. Então, vocês, depois, se quiserem revisitar alguma coisa, podem ir buscar lá. Eu vou estruturar basicamente em um contexto, que eu chamo de o que ocorre no mundo agora, os principais problemas dentro desse contexto, que é o ponto número 2, e aí vamos para o ponto número 3, que são as saídas. E, finalmente, o novo profissional de saúde, que é o ponto número 4. Basicamente isso que eu vou tentar falar nessa primeira fase, o mais rápido possível, para depois a gente interagir com vocês. Primeiro, o mundo está passando por um processo de transformações muito abruptas. Então, para viver na Terra, nós temos que saber como a Terra está. Se tem uma qualidade de pessoas que fazem a diferença nos dias que nós vivemos, é saber onde estão. Nada mais inapropriado que um sujeito que não sabe o que está acontecendo. Porque quem não sabe o que está acontecendo não consegue criar uma visão do futuro e caminhar em relação a em direção a esse futuro e construir um caminho para esse futuro. Então é fundamental saber aonde você está. Esse mundo está em transformação, muito rapidamente. Então, nós temos que estar continuamente antenados para entender aonde estamos, para saber o que faremos. E o que faremos é fruto daquilo que queremos. Então precisa ter uma visão de futuro. Todos precisam ter uma visão de futuro. E essa visão de futuro é fruto direto da visão que nós temos de onde nós estamos. O mundo hoje, e o Brasil em particular, passa por uma violenta revolução demográfica. Todos já ouviram falar da revolução demográfica. Quais componentes da revolução demográfica? Envelhecimento, redução da natalidade, todo mundo já está. Então, está acontecendo isso. Qual é a consequência de envelhecer? A gente fica mais doente. Qual é a consequência de ficar mais doente? Consome mais serviços de saúde. E aí, essa surpresa com o aumento do consumo de serviços de saúde, com o aumento do número de internações, com o aumento do número de exames, com o aumento do que é chamado de sinistralidade. Não é surpresa, é fruto da realidade. Quem se surpreende é porque ignora a realidade. Então não é para surpreender, é para agir. Nós estamos ficando mais velhos. Menos crianças estão nascendo. E nós estamos naturalmente adoecendo mais. Outro componente dessa revolução demográfica é a urbanização. No estado de São Paulo, 96% da população mora na cidade. No Brasil, 85%. Qual é a consequência de morar na cidade? Algumas coisas que aconteciam antes de morar na cidade não acontecem mais. Por exemplo, as doenças de veiculação hídrica. Por que não ocorrem mais doenças de veiculação hídrica? Porque 100% não é lorota. 100% da população que mora em área urbana toma água tratada neste país. Não tem água tratada os 15% que moram no sítio. Que não tem como levar água tratada no sítio. Tem que fazer água de boa qualidade para quem mora no sítio. Não dá para ter rede de água na Amazônia. Ou mesmo onde aqui em São Paulo nós temos áreas rurais. Não dá. Tem que ter lá um poço, o poço tem que ser certificado, tem que ficar mais acima do que fica a fossa, não tem saída.
O que nós temos um problema mais grave é com merda. Não existe esgoto para a população. Nós temos uma cobertura de 50% de esgoto tratado no país. Mas merda não é tão ruim. Merda é imunizante. Merda é usado em tratamento. Hoje, lá no Sírio Libanês, nós usamos para alguns casos de imunodeficiência merda. São pessoas que foram descolonizadas. Como é que faz para recolonizar? Boa merda. Boa. Não, merda qualquer. Isso é verdade. Como é que faz para aumentar a cobertura com aceite? Deixa a criançada brincar no chão. Ela vai encontrar cocô de outras crianças que já estão imunizadas e serão imunizadas pelo cocô. Então, a gente tem umas noções erradas, né? Precisa aprender essas noções também de que esse mundo muito ascético que nós estamos construindo tem problemas. Né? Mas, de qualquer sorte, a população se urbanizou. E ao se urbanizar, tem coisas boas que vão acontecer. Eles vão ter acesso a coisas que no sítio não teriam. Quem gosta de área rural é intelectual. Povão gosta de cidade. É ruim morar na periferia das grandes cidades, mas é melhor do que morar no sítio. E essa é uma questão que a gente tem que entender para conseguir resolver as questões que acontecem na periferia das grandes cidades. Hoje, 3 grandes grupos de causa explicam 70% da mortalidade brasileira. 35% são causas cardiovasculares, 20% cânceres, 15% é violência. Em grande medida, o conjunto das violências ocorrem porque nós não temos um ambiente urbano adequado para as pessoas viverem. Então, a violência no trânsito, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, é fruto de inadequações da sociedade. Então, você vai à periferia das grandes cidades, a periferia das grandes cidades não tem o que fazer. As crianças da periferia das grandes cidades, os adolescentes da periferia das grandes cidades, os velhos da periferia das grandes cidades, não têm agenda. Não tem aula de música, aula de piano, aula de piscina, aula de karatê, aula de não sei o quê. Só tem tráfico e violência. E é isso que acaba acontecendo. Porque não tem agenda como a maioria dos filhos de classe média e alta tem. E essa agenda é criadora de agendas. Né? Então, o processo de urbanização, ele traz uma transformação no processo de atenção à saúde muito importante, que nós temos que estar acesos com esse processo de transformação. Então, tivemos uma revolução demográfica e, em consequência, em grande parte dessa revolução demográfica, a revolução epidemiológica. Né? A mudança do padrão de morrer de doenças infecto-contagiosas para as doenças crônico-degenerativas, que hoje representam 70% pelo menos da carga de doenças. Tivemos uma mudança, uma revolução econômico, política e social. Esse processo de urbanização, junto com um determinado grau de evolução social que nós vimos construindo a partir dos anos 70, transformou pessoas em cidadãos. Cidadãos que querem escola, que querem hospital, que querem assistência à saúde, e que transformaram uma coisa que era mais ou menos clássica na saúde pública, que era o conceito de necessidade. Nós, na saúde pública, trabalhamos com 3 conceitos clássicos: necessidade, oferta e demanda. Qual é a diferença? Oferta é o que eu ofereço. Qual é a diferença entre necessidade e demanda? Demanda é o que eu quero, e necessidade. Do ponto de vista da saúde pública, necessidade é aquilo que
tecnicamente se considera que as pessoas deveriam ter como acesso. Tem uma musiquinha de fundo, mas não está fazendo mal. Um jazzinho e tal, né? Se fosse um sertanejo brega, né? PR, não sei o que, aí seria pior, né? Mas, então, quando a gente fala dessa questão do demanda e necessidade, nós temos que resolver os problemas das necessidades. Só que as necessidades que eram tecnicamente definíveis há 30 anos atrás, quando me formei, o conceito de necessidade era definido pelo epidemiologista, pelo técnico. Hoje mudou. Se perguntar numa plateia como a de vocês, cirurgia plástica é demanda ou necessidade? A resposta vai ser imediata. Cirurgia plástica é demanda, não é necessidade. Então, se eu quiser diminuir a minha barriga, vai ser considerado uma demanda minha e não deve ser pago pela sociedade, portanto, porque não é necessidade. No entanto, hoje nós estamos cada vez mais levando em conta o fato de que se eu não ficar feliz com a minha barriga, eu posso ficar muito infeliz e vou ter quadros depressivos. Talvez valha mais a pena fazer a minha barriga do que me tratar com um antidepressivo. Existem casos clássicos, por exemplo, a perda da bochecha pelos tomadores de antirretrovirais, que hoje o SUS paga a realização da cirurgia estética. Por quê? Por causa do comprometimento da pessoa. Então isso está sendo hoje considerado como necessidade, não como demanda. Então o conceito de necessidade hoje, ele é socialmente construído, e não mais é da responsabilidade dos profissionais de saúde dizer o que a necessidade demanda. No mundo inteiro, necessidade hoje é um conceito socialmente construído. E nós temos também aí uma face ruim dessa questão, que é o processo que Foucault chamou de medicalização. O que é medicalização? Medicalização é transformar o consumo de serviços e produtos da saúde com saúde. Então você chega lá no pronto-socorro e fala, eu vim aqui hoje fazer um raio-x da cabeça, porque tem barulho aqui. Então, se eu fizer um raio-x, eu fico sabendo o que é o barulho. Né? Ou entrar na farmácia e falar, mas qual é a última novidade que você tem aí? Né? Depois da pilulinha azul que levanta o ilevantável, qualquer coisa pode ser possível. Então o farmacêutico vai esconder esses milagres de mim. Né? Então, medicalização, do ponto de vista do leigo, é isso. Mas medicalização também somos nós, profissionais de saúde, fazendo coisas que nós não estamos autorizados a fazer. Né? Prolongando desnecessariamente, de forma artificial, a vida. Então, a medicalização tem duas pontas. Tem a ponta do cidadão e tem a ponta do profissional de saúde. Daí essa discussão que nós temos tendo hoje, com eutanásia, distanase e ortotanase, né? Que é uma discussão não resolvida. Então, é um dos grandes dilemas éticos com os quais nós vamos nos envolver logo à frente, vocês como profissionais de saúde. Principalmente com a revolução tecnológica que está vindo aí, que a onda já está nos pés. As grandes transformações no campo da nanotecnologia, micromotores que podem entrar na mitocôndria e mexer no DNA e no RNA mitocondrial. E mudar a forma da expressão de proteínas dentro do nosso corpo. A biotecnologia, mesmo essa última onda da biotecnologia, que é a utilização da imunologia no tratamento de tumores. Quer dizer, o nosso corpo não consegue identificar tumores, por isso não os ataca. Agora estão aparecendo alguns remédios que fazem com que as células T reconheçam tumores como inimigos do corpo.
uma vez que os tumores nada mais são do que crescimento celular e desordenado. Então, a imunoterapia é fantástica, né? É a biotecnologia. As ciências da cognição e da interação entre máquina e homem, como, por exemplo, transplante coclear. Já começamos a ter as primeiras experiências com nervo óptico, as impressoras 3D fabricando peças do corpo. E com certeza já tem gente experimentando transplantes com animais, fígados, porco, na China, com certeza, e em gente, usando as drogas imunossupressoras que aumentaram muito de qualidade nos últimos anos. Quer dizer, esse terceiro eixo da revolução tecnológica, ela tem promessas fantásticas. E o quarto eixo da revolução tecnológica, que é a explosão que nós estamos vivendo no mundo da tecnologia da informação. Boa parte das outras três revoluções estão profundamente amarradas na revolução do mundo da tecnologia. E principalmente numa lei chamada Lei de Moore. A Lei de Moore foi proposta em 1966. E ela diz que a cada 18 meses nós duplicamos a nossa capacidade de processamento eletrônico de dados. Até hoje essa lei não foi revogada. A cada 18 meses nós duplicamos. É uma PG quase. Só que quanto mais eu consigo aumentar a minha capacidade de processamento eletrônico de dados, mais problemas complexos eu consigo avaliar, principalmente no campo da genética. E é isso que tem permitido grande parte desses avanços que nós estamos vendo. Só que tem um problema. Nós não discutimos, a sociedade não discutiu como é que nós vamos garantir acesso a esses produtos que estão sendo desenvolvidos. O ano retrasado, uma indústria europeia lançou um produto para uma dislipidemia que mata 80 pacientes por ano dos 350 milhões de europeus, antes da saída da Inglaterra. 80 pessoas por ano, em 350 milhões de pessoas. Ou seja, baixíssima a incidência dessa doença, é uma dislipidemia mortal. Pois bem, foi descoberto um produto que cura a dislipidemia. As pessoas sobrevivem. Preço do tratamento que foi lançado esse produto: 1.100.000 euros por tratamento. O produto para tratar a hepatite C, que já está no SUS, preço do produto quando lançado era de $85.000. Nós temos, suspeita-se, algo em torno de 1,5% a 3% de pacientes com hepatite C, que dá câncer, que dá cirrose, e é um desastre no fígado. Pois bem, se nós formos tratar toda a população brasileira, o orçamento do SUS por 5 anos é insuficiente. Mas o nosso arranjo jurídico diz que nós temos que tratar. Como é que associa? Isso não é uma coisa do governo. Isso não é uma coisa dos outros. Isso é uma coisa nossa, da sociedade. A sociedade brasileira tem que chegar a que fazer. Então, essa revolução tecnológica certamente vai ser o maior desafio ético para quem trabalha com assistência à saúde. Tomar decisões sobre quem vai ter e quem não vai ter. Num mundo que nós ainda temos problemas antigos. Está todo mundo preocupado com a Zika, certo? Quantos casos de Zika o Brasil vai ter esse ano, estimativamente? Lembram da cifra dos jornais? Legal. 4.000 casos de Zika. Quantos casos este ano o Ministério da Saúde estima que nós vamos ter de sífilis congênita?
Sobre Zika vocês não sabem nada, mas sobre sífilis congênita tem obrigação de saber. Quem já passou do segundo ano tem obrigação de saber. Né? Que é uma doença diagnosticável com um teste que custa Podetrac, que é o VGRL, confirmada com uma reação de fixação de complemento. Tratável com um antibiótico vagabundo, que é a penicilina benzatina. Nós vamos ter 23 mil casos de sífilis congênita. Qual é a diferença das consequências da sífilis congênita para a Zika para uma criança? Nenhuma. É tão ruim quanto. Por que nós não conseguimos tratar a sífilis congênita? Porque nós temos um sistema de atenção à saúde ruim, público e privado, mal articulado. Então, nós temos que pensar nessas coisas. Nós matamos o triplo de mães que seria aceitável matar. Porque nós ainda não damos cálcio para as nossas gestantes não terem hipertensão gravídica. A eclâmpsia é para eclâmpsia. Nós não sabemos tratar a eclâmpsia no hospital. Não usamos sulfato de magnésio. Continuamos usando diazepam. Está errado. Não existe evidência para usar o diazepam. Não existe um monte de trabalho demonstrando que tem que dar sulfato de magnésio para os pacientes, que não vão ter eventos adversos piores do que aqueles oriundos de ter eclâmpsia. Então, existe um grande desafio pela frente da mudança do nosso modelo assistencial. Esses vetores que eu acabei de mencionar criam um cenário. Então, esse cenário da tecnologia vai ter desdobramento em problemas. Quais são os problemas? Primeiro, falta dinheiro no setor saúde. Falta dinheiro no setor público, falta dinheiro no setor privado. É verdade que a falta de dinheiro não vem acompanhada da falta de gestão, mas falta dinheiro. O Brasil gasta 10% do PIB em saúde, e 10% do PIB em saúde é o que a Inglaterra gasta, e a Inglaterra tem um dos mais festejados sistemas de saúde do mundo. 100% da população tem direito ao National Health Service e mais uns 6, 7% tem planos de saúde, para fugirem de fila e de quartos coletivos principalmente. Mas ela tem. Agora, é verdade que eles gastam? É verdade. Qual é o PIB per capita da Inglaterra? 40 mil dólares com paridade de compra. Qual é o PIB per capita do Brasil? 8 mil dólares com paridade de compra. Então, o nosso problema é que o nosso PIB per capita é um pibinho. E o PIB deles é um pibão. E aí, dá para gastar mesmo 10%. Só que a gente gastando 10%, metade desse gasto sendo público e metade privado, dá um SUS ruim. E mesmo o processo de atenção à saúde privado também é ruim por outras razões, além do problema do financiamento. Mas nós temos um problema de financiamento, não dá para escamotear isso. Temos um problema de pensar a integralidade, e esse talvez seja o pecado maior da iniciativa privada brasileira. O que é integralidade? Prevenção primária, promoção e proteção da saúde, antes de adoecer. Prevenção secundária, diagnóstico precoce e tratamento. Prevenção terciária, as aulas de medicina preventiva que vocês detestam, né? Lá tem alguma coisa, né? Depende muito dos docentes, mas lá tem alguma coisa, né? Prevenção terciária, reabilitação, né? Desenvolver capacidades adaptativas ao ganho de sequelas. E ultimamente tem sido falado numa prevenção quaternária. O que é a prevenção quaternária?
é a questão da segurança. Alguém falou prevenir, aí estava no caminho, né? É a questão da segurança sanitária. Depois de muitos anos, né, Hipócrates começou a falar em primo non nocere. Ele não falou em latim, ele deve ter falado em grego, né? Mas de qualquer forma, a ideia é a seguinte: se eu não sei se vou fazer o bem, eu tenho que ter certeza que não vou fazer o mal. Nós temos que recuperar essa ideia de Hipócrates. Se eu não sei se vou fazer o bem, eu tenho que ter certeza que não vou fazer o mal. Então, a segurança hoje, ela está sendo reintegrada ao conjunto de armas dos profissionais de saúde como primeira arma. E a nossa capacidade de produzir doença tem que ser administrada. Por quê? Porque ela piora a qualidade de vida e aumenta muito os custos do setor saúde. Então está nascendo, no Brasil, um pouco mais atrasado do que nos países centrais. Os países centrais estão uns 10 anos na frente de nós. Não é muito tempo, 10 anos não é nada, historicamente falando. Nós estamos quase lá, junto com eles, pensando na prevenção veterinária. Isso é integralidade. Não dá para fazer só assistência médica. E é aqui que a iniciativa privada comete um pecado grave. Porque a iniciativa privada, por não ter uma base populacional, então, a Unimed Sorocaba só é Sorocaba, né? Ela tem uma base populacional. Tanto é que as Unimedes no Brasil são o tipo de atenção privada, estão mais adiantadas nessa ideia da integralidade. Agora, Bradesco, os seguros de uma maneira geral, as medicinas de grupo, estão atrasadas em relação a pensar ideias de integralidade junto às populações que são atendidas por eles. E aí você só faz recuperação. Quem só faz recuperação paga um mico desgraçado, porque paga muito mais e tem muito mais medicalização, gasta muito mais, tem muito mais medicalização. Tem que fazer um processo de atenção integral à saúde. Então, essa questão da integralidade não está resolvida no SUS, mas está muito mais longe de ser resolvida para os 25% da população brasileira que tem atenção privada, né? A questão da universalidade, nós temos que repensar a universalidade, principalmente do ponto de vista de demanda. Não dá para não atender demanda. Tem que atender demanda. E essa ideia de atender demanda é complicada, principalmente no setor público. E a questão da igualdade. Um problema grave da igualdade, que a lei brasileira fala que todos são iguais, e nós queremos que nós consigamos direcionar mais para quem tem menos. Por isso o discurso de equidade, que no dicionário equidade e igualdade são sinônimos. Não tem jeito, mas nós queremos um modelo de atenção à saúde que diferencia aquele que tem mais riscos, e sempre tem um que tem mais riscos. A mortalidade materna na população geral brasileira é de 56 por 100 mil nascidos vivos. A mortalidade entre as negras na sociedade brasileira é de 250 por 100 mil nascidos vivos. Não dá para tratar igual uma branca e uma negra, grávidas. Tem que tratar diferente a negra. Por quê? Porque a chance dela morrer é 5 vezes superior à chance da população em geral. E aí vem a questão da judicialização. Como resolver a questão da judicialização? Mexendo na lei, dizendo não são direitos universais? Acho que não. Nós temos que conseguir resolver a questão da judicialização através de uma discussão sobre saúde baseada em evidências. A judicialização, ela deve igualar a todos com a saúde baseada em evidências, ou seja, a avaliação tecnológica em saúde. Temos problemas graves na questão da gestão. O grande problema que vem junto com o financiamento é a questão da gestão. O que é gestão? Já que vocês têm uma empresa júnior que vai fazer gestão.
o que é gestão? Será que é mais difícil ou mais fácil do que fazer cuidar? O cuidar tem por trás uma ciência, que é a medicina. A gestão tem uma ciência por trás? Não. Gestão não é ciência. Administração não é ciência. Gerenciar não é sinônimo que vocês quiserem usar. São todos sinônimos. Administrar, gerenciar, tudo sinônimo. O que é gestão? Gestão nada mais é do que mobilizar recursos para atingir objetivos. As organizações têm objetivos, têm razões de ser. Quando a gente cria uma organização, tem que dizer o que ela quer fazer. É o objetivo. A partir do objetivo, eu crio estratégias, caminhos, comos, para que aqueles objetivos se transformem em resultados. O que é gestão? Mobilizar recursos. Que são recursos? Coisas e gente. Que coisas? Materiais, equipamentos e conhecimento. Tecnologia. Isso são as coisas. E gente. Sem gente não se faz nada. Tem coisa que precisa de mais gente, tem coisa que precisa de menos gente. Mas por enquanto não tem saída, precisa de gente. Então, quando eu mobilizo recursos para atingir objetivos, eu estou fazendo gestão. Difícil? É fácil, mas também é complexo. Por que é complexo? Porque as atividades que o homem faz são complexas. A atividade que está por trás. Então, por exemplo, um hospital é considerado a empresa mais complexa que o homem já criou. Por quê? Que funciona 7 dias, 24 horas por dia, com 14 profissionais, 14 linhas tecnológicas interagindo para fazer o cuidado. É muito difícil, é muito complexo. Porque os recursos são movidos de acordo com as linhas tecnológicas nas quais eles estão inseridos. Então, fazer uma cirurgia cardíaca inclui um conjunto de conhecimentos e de tecnologias. Tratar um câncer linfático, outra. Ver a questão da assistência social de um sujeito que não tem aonde morar e precisa de um tratamento prolongado que não é hospitalar, tão complicado quanto uma cirurgia cardíaca. Então, são diferentes linhas tecnológicas interagindo para falar quais são os recursos e como mobilizar esses recursos. Então, a questão da eficiência é uma questão da gestão e, como consequência da gestão, da eficiência. O que é eficiência? Eficácia é a capacidade de atingir o objetivo. Eficácia é a capacidade de atingir o objetivo. O que eu quero. Isso é ser eficaz. Então, o menino me trouxe aqui hoje. Ele foi eficaz. Ele falou, eu vou trazer, trouxe. Se aparece, vai ser boa, são outros 500. Mas a eficiência tem a ver com a capacidade de produzir resultados. Então, se todos saírem satisfeitos daqui, ele será sido muito eficiente também. Mas a relação com a eficiência é uma relação sempre que a gente pode chamar de produtividade. É a relação produto-recurso. Então, sempre que eu tenho uma relação produto-recurso, eu tenho eficiência. Qual o grande problema da saúde no Brasil? É a relação entre financiamento e resultado. É a relação produto-recurso. Porque nós temos cada vez menos recursos. E temos que fazer cada vez mais. Então, temos que aumentar a nossa eficiência. No mundo inteiro, há um desafio pelo aumento da eficiência. No mundo inteiro.
não é coisa de capitalista e nem tampouco de comunista. Né? Nós no Brasil temos medo tanto do capitalista quanto do comunista. É difícil conviver assim. Né? Então a gente acha que os capitalistas matam criancinhas no jantar e os comunistas as fodem. Não é verdade. Né? Nós vivemos numa sociedade capitalista. O dono do boteco, quando a gente bebe a cerveja nossa de cada dia, é capitalista. O dono da padaria é capitalista. Todos eles vivem de mais-valia, de alguma forma. Agora, nós escolhemos uma sociedade capitalista. Nós escolhemos, Calafate, daí eu não. Certo, você não, mas é assim que a sociedade é capitalista. Quer mudar? Quer. Bom, nós já tentamos com as armas. Não deu certo. Agora temos que tentar com o voto. Né? Então, é com o voto. Ou então vamos construir outro jeito de fazer democracia que não seja a bolivariana, que também já não deu certo. Então, é capitalista. Como fazer com que o capitalismo não produza efeitos indesejáveis na sociedade? Através da ação do Estado. O Estado como representante da sociedade, o Estado como nosso representante, tem que regular a sanha dos capitalistas. Se é que existe uma sanha. Agora, o que nós não podemos é ficar nos escondendo atrás dessa discussão. Não tem jeito. Não se constrói um mundo novo sem ideologia. Todo mundo tem um olhar para interpretar a realidade. Esse olhar para interpretar a realidade é a ideologia. E todos nós somos animais políticos. Política é a arte de comandar, de decidir. Então, todos nós fazemos política e todos nós temos uma visão ideológica. O que nós temos que ter consciência disso. Né? Quais são as saídas? As saídas estão em uma nova proposta de política para pensar o que nós vamos fazer com a sociedade. As organizações têm que ter mais autonomia gerencial, embora dependentes de política. O que é de novo a política? Tomar decisão sobre o quê? Então quem decide sobre o quê é o Estado. São os representantes do Estado, o Executivo. Agora, a gestão localmente tem que ter autonomia para conseguir fazer com que os objetivos ditados pela política sejam alcançados. Isso aqui pode ser um pouco complicado, mas a ideia que eu queria deixar registrada é essa, depois podemos discutir um pouco mais na discussão. Temos que ser mais eficientes. E para ser mais eficientes, tem jeito para pensar a eficiência. Tem instrumentos para pensar a eficiência. Temos que montar um sistema de saúde mais humano. Humanização, acolhimento, esse é um grande problema. Está ali dentro dos Es. Nós temos que aprender melhor a ouvir, temos que aprender melhor a explicar. Temos que fazer incorporação de tecnologia menos acriticamente do que nós estamos fazendo hoje, usando para isso as ferramentas de avaliação de tecnologia em saúde que já estão bastante desenvolvidas. Temos que aprender a trabalhar com capacitação. O cara que sai de uma faculdade não sai terminado. Há que haver capacitação permanente para todos os profissionais de saúde a vida toda. No Hospital Sírio-Libanês, nós temos 6.200 funcionários. Nós oferecemos 3,4 horas de capacitação por mês por trabalhador. Desses 6.200, 200 são médicos que trabalham nas unidades fechadas, UTI e pronto-socorro. Eles são capacitados. Todo médico tem que saber atender uma emergência. Todo médico tem que saber atender uma emergência. Isso se faz através dos cursos
de formação chamados ACLS, APLS, né? São vários tipos de curso pediátrico, a PLS. De quanto em quanto tempo o médico precisa refazer o curso? Ah, não, fez uma vez, já sabe. Não, precisa voltar. A cada 2 anos ele precisa refazer o curso. Se ele não souber fazer um atendimento de uma parada cardíaca, como os mecânicos da Fórmula 1 trocam um pneu, ele vai matar a gente. Então ele tem que estar capacitado, para ter uma capacitação permanente. E nós temos que aprender que é fundamental que as nossas organizações estejam preparadas para a inovação. Já que nós não podemos revolucionar, nós temos que ter comportamentos disruptivos. O que é um comportamento disruptivo? É um comportamento que dá um salto em relação ao conhecimento existente. Então, evoluir através da inovação. E temos que aprender a realizar parcerias. Não dá para fazer sozinho, principalmente numa área tão complexa quanto a saúde. Temos que avançar juntos. E esse avançar juntos inclui parcerias. Parceria entre o público e o privado, parceria do privado com outros privados, enfim, criar alianças e trabalhar em redes não hierárquicas. Que médico nós pensamos? Né? O novo profissional da saúde, ele deve ter pelo menos 4 características funcionais principais. Primeiro, ele tem que saber onde está. Voltamos ao começo da nossa fala. Né? Saber aonde está. Ter um sentido de localização. Segundo, tem que saber onde quer ir. Tem que ter uma visão do futuro. E para ter uma visão do futuro, precisa ter uma visão do passado. Quem não sabe como chegou aqui, vai cometer erros que já foram cometidos. Então, tem que construir uma adequada visão do que foi feito para conseguir construir uma adequada visão do que se quer fazer. Terceiro, montar o seu caminho, montar a sua estratégia de transformação. E aí precisa juntar conhecimento. Então, o conhecimento é fundamental para a construção do caminho. Esta fase que vocês estão vivendo é uma fase de acúmulo do conhecimento. Essa fase é fundamental para que vocês tenham condição de desenhar seus respectivos caminhos. E, finalmente, o profissional de saúde, todos os profissionais têm que ter isso. Vejam, o homem foi condenado a viver em sociedade. Nós não podemos viver isoladamente. Por que nós não conseguimos viver isoladamente? Porque ninguém faz roupa, ninguém faz sapato, ninguém faz comida. Uma das coisas nós fazemos, nós não fazemos tudo. Nós vivemos num mundo em que há necessidade de trocar habilidades. Então, nós fomos condenados a viver em sociedade. Para viver em sociedade, nós precisamos de arranjos produtivos. Cada um de nós vai trabalhar em uma organização. As organizações servem para fazer aquilo que a sociedade precisa para conseguir viver, sobreviver e se reproduzir. Agora, para isso, cada um de nós tem que ter um senso de responsabilidade social. Ou seja, não é grupo, não é caretice. O homem que não tem um compromisso com o outro não conseguirá viver adequadamente na sociedade onde nós estamos. Agora, um profissional de saúde tem que ter um compromisso com o outro muito diferente, porque ele vai tratar da vida do outro. E a matéria-prima do profissional de saúde é a vida do outro. Então, não existe esse profissional que não tenha compromisso social. Não é viadice falar de compromisso social. É uma necessidade. Então, tem que ter compromisso social, que é o nosso quarto ponto. Né? O quarto ponto que constrói esse profissional da saúde com o qual nós estamos sonhando. Bom, vamos às perguntas. Muito obrigado, hein?
Quem gostaria de ser o primeiro aí, quebrar a timidez, por favor? Primeiramente, elogiar a explanação do professor. Eu tenho duas perguntas especificamente. Foi comentado em algum momento sobre a viabilidade do SUS enquanto sistema de saúde, com a promessa dele ser universal, gratuito e de qualidade. Eu, sinceramente, acredito que a melhor alternativa para você conseguir atender a demanda na saúde no Brasil seria a adoção do sistema de vouchers, pelo menos proposto segundo Milton Friedman e demais economistas da Escola de Chicago. Gostaria de saber a opinião do senhor a respeito desse sistema. Em segundo lugar, foi comentado com relação à gestão em saúde pública. Eu aqui em Sorocaba, eu fui pré-candidato a vereador por um partido, acabei desistindo da candidatura posteriormente. Mas eu tive a oportunidade, em decorrência da minha candidatura, de pesquisar melhor, conhecer alguns pontos aqui da saúde em Sorocaba. E uma das coisas que eu percebi é que existe uma diferença muito significativa entre hospitais que são públicos, que têm um financiamento bastante parecido, mas em que, decorrência da forma como eles são geridos, acaba resultando nos resultados e na qualidade do serviço prestado. Então, por exemplo, você tem aqui a UPH Zona Leste e o UPH Zona Oeste. A UPH Zona Oeste ela é gerida pela OSS, enquanto a UPH Zona Leste ela é gerida pelo setor público. E a qualidade de atendimento dos dois é bem diferenciada. Então, eu gostaria que o senhor comentasse também sobre a gestão por OSS. Qual foi o melhor? Zona Oeste, que é gerido por OSS. O companheiro é especialista em pergunta cabeluda. Mas veja, a gente responde o que a gente sabe, né? Eu não me incomodo de responder. A primeira pergunta, sem dúvida nenhuma, é muito mais cabeluda, né? Quando ele fala de uma determinada visão para gerir a sociedade. Aqui nós estamos falando de uma determinada visão para gerir a sociedade, não só o setor saúde. Embora você refira só ao setor saúde, não dá para fazer isso só com um pedaço da sociedade, né? A visão dos Chicago Boys sobre essa história é diferente, né? Das visões, por exemplo, keynesianas, né? Para não falar dos marxistas, né? Que tem uma terceira visão. E tem um monte de gente entre essas visões. Veja, esta é uma decisão que a sociedade tem que tomar. Um país que tem esse sistema é a Suíça. A Suíça tem um sistema semelhante ao sistema de vouchers. Ora, a Suíça, ela provavelmente, fora alguma exceção desses pequeninos países que têm uma receita muito grande com petróleo, o país que tem hoje o maior PIB per capita do planeta. Então, você consegue montar um sistema que tenha um pouco menos de gerenciamento e um pouco mais de decisão individual, num país que tem um alto nível de escolaridade e resolveu tomar um conjunto de decisões como essa de dar um voucher para cada um. Na verdade, não é um voucher, porque cada um escolhe o seu plano de saúde dentro do conjunto de ofertas que existem dentro da Suíça. A ideia do voucher, ela teria que ser acompanhada de um conjunto de elementos de regulação. De regulação do quê? Das decisões individuais. Então, é uma ideia apetitosa, mas muito complexa de ser realizada. A ideia que está em discussão atualmente de ter planos meia-boca, planos de saúde com uma oferta de cobertura inferior àquela que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem, ela é pior até do que essa do voucher, porque o voucher, de certa forma, estaria garantindo essa cobertura. O sistema de saúde privado no Brasil,
ele se desenvolveu pré-99 numa liberdade absoluta e depois entrou numa cadeia, né? Então, com um troço, saímos do 0 para o 100 do dia para a noite. Também não deve estar certo, nós poderíamos aperfeiçoar a capacidade que o Estado tem de garantir a relação entre indivíduos e proponentes de serviços de saúde. Eu acho que deve ter um caminho aí. Eu nunca pensei muito nesse assunto, porque eu trabalhei pouco na iniciativa privada e agora, nesses últimos 10 anos, eu fui gestor de um hospital privado. Então, não pensei tanto no modelo de assistência privada. Tem uma série de considerações a fazer sobre isso, mas acho que isso tem que ser colocado em discussão com a sociedade e essa é uma decisão que a sociedade tem que tomar. Com o cuidado de que o conhecimento sobre assistência à saúde, é sobre saúde e a sua própria saúde, ele é muito diferente entre diferentes grupos populacionais. A saúde é um negócio complicado para as pessoas, né, saberem o que é. Então, precisa tomar cuidado para que você tenha um nível de conhecimento semelhante para fazer um negócio tão dramático como esse. A resposta não é boa, mas não dá para fazer muita coisa mais nesse tema. A questão da segunda pergunta é bem mais simples. Veja bem, nos últimos 30, 40 anos, nós vivemos uma revolução tecnológica na área da gestão. Particularmente, de novo, graças à tecnologia da informação. E essa revolução não foi acompanhada pelo setor público. Então, qual é o tempo médio de estoque de um hospital privado? Um bom hospital privado, bem gerenciado, tem um estoque que gira a cada 20 dias. Qual é o tempo médio de giro de estoque numa organização pública? No mínimo de 60 dias. Qual é a diferença? Enquanto a instituição privada tem 20 dias de estoque, a instituição pública tem 60 dias de estoque. O que é um estoque? É dinheiro parado, não alocado ao processo de produção. Então, se o dinheiro não está alocado ao processo de produção, é dinheiro mal empregado. Os japoneses descobriram isso quando montaram o sistema do... não vou explicar o que é, mas o Just in Time. O que é o Just in Time? Um dos conceitos clássicos do Just in Time é o zero estoque. Por quê? Porque cada dinheiro que eu tenho em estoque é um dinheiro que eu não tenho em produção. Então, esse é um problema grave, porque como a administração pública tem que licitar, qual é a diferença entre licitar e comprar? A administração privada, quando compra preços. Às vezes a gente até fala sem querer que eu preciso fazer uma licitação. Não é bobagem. Licitação não é isso. Compra é um processo de escolha da melhor proposta. A licitação é um processo de escolha da melhor proposta garantindo igualdade de condições a todos os proponentes. É isso que torna a compra pública muito mais demorada do que a compra privada. Então, esse é um componente. O outro componente é o tempo que demora para você contratar pessoas na administração pública. Para contratar pessoas, eu quando contrato na administração privada, eu faço seleção. Eu não contrato com o meu dedo. Às vezes até posso contratar com o dedo, mas não, o grosso, o dia a dia, é seleção. Publica no jornal, chama a gente na internet, no WhatsApp, não sei o quê, chama a gente para ir lá no hospital. Os caras nem são submetidos à prova. E eu escolho o melhor. Tem entrevista, dependendo do cargo. Como é que a administração pública faz? Faz concurso público. O que é? É uma seleção que oferece igualdade de condições a todos aqueles que querem ser contratados. Aí demora 6 meses. Nos dias de hoje, qualquer coisa que demore 6 meses já apodreceu. Não tem saída.
Então, ninguém fica esperando um emprego, pode ser maravilhoso, ninguém espera um emprego 6 meses. A exceção feita, talvez, se você quiser ser juiz, quiser carreira acadêmica, é uma outra, mas são exceções. Então, para contratar profissionais de saúde, fazer concurso público significa você sempre estar submetido a não estar incorporando o que existe do que melhor daquilo que você quer e demorar muito tempo. Por isso, a gestão nas instituições públicas de saúde virou um desastre. E por isso as organizações sociais estão fazendo sucesso. No Brasil, no mundo. A Inglaterra está terceirizando a gestão dos seus hospitais públicos. A França está terceirizando a gestão dos seus hospitais públicos. A Espanha e Portugal estão terceirizando a gestão dos seus hospitais públicos. O Canadá está terceirizando a gestão dos seus hospitais públicos. O Chile, da Bachelet, e antes um outro socialista que estava lá, que agora não vou lembrar o nome, está terceirizando a gestão dos seus hospitais públicos. Então, por quê? Porque o mundo mudou e a administração pública não mudou. Por que a administração pública não mudou? Porque é complicado mudar a administração pública. Nós até já tivemos várias discussões sobre uma reforma administrativa no Brasil, só que ela não andou. Está bem? Uma pergunta a mais? Primeiro eu queria parabenizar, além do professor, eu queria parabenizar todo mundo da organização. Muito legal o evento, mais até do que eu esperava, então todo mundo de parabéns aí, pessoal da organização. Você falou, em algum momento aí da conversa, falou sobre a falta de articulação dos setores, né, entre o público e o privado. Eu tenho bastante contato lá em São Paulo, que meus pais são médicos, com alguns grandes hospitais lá particulares e públicos. Os particulares eles estão muito bem, obrigado, mas os públicos eles estão muito ruins. Não seria a hora de, assim, de alguma maneira o particular entrar no público, colocando verba ou de alguma outra maneira? Veja bem é bom, né? Tá certo você, né? Mas não, aí está a necessidade de revisitar alguns temas, né? Então, esse tema da gestão, como eu já disse aqui na resposta do nosso companheiro da frente, é um dos temas que nós temos que revisitar. A gestão das instituições públicas. Nessa revisita, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muita gente chamando essa entrega à iniciativa privada de organizações públicas para que a gestão seja feita pelas organizações. Estão chamando isso de privatização. Isto não é, a rigor, uma privatização. Por exemplo, a limpeza da maioria dos hospitais estatais no Brasil é feita por terceiros. Isso é privatização da limpeza? Essa distinção que a legislação brasileira faz entre meios, sistemas meio e sistema fim, é uma idiotice. Não tem outro jeito de chamar, é uma idiotice. O que nós fazemos nas nossas organizações é tentar entender como é que é a dinâmica daquela área que você está trabalhando. Eu quero contratar um ultrassonografista, área meio ou área fim? Área fim. Agora vai contratar um ultrassonografista através de concurso público para ver quantos você consegue contratar? Nenhum. Vai contratar um médico para fazer laudo de ressonância magnética? Vai contratar uma equipe de neurocirurgia? Não consegue. Por que não consegue? Porque tem um mercado que funciona de maneira diferente. Então, só terceirizando, e o nome é esse, não é um nome feio. Terceirizar não é palavrão. É o jeito que o mercado contrata esses profissionais, mesmo na iniciativa privada, não é só o setor público. Então nós temos que
ideologizar de maneira adequada o debate. Primeiro, não é privatização. Por quê? Porque quem diz o que tem que ser feito é o Estado. Quem diz até parte do como deve ser feito é o Estado. Não é privatização isso. Isso é criar parcerias para conseguir alcançar melhores resultados. Então hoje as organizações sociais, elas fazem isso. O Hospital Sírio-Libanês é uma organização social. Nós temos sobre a administração da Sociedade de Senhoras, o Hospital do Grajaú, que é um hospital de 300 leitos na zona sul de São Paulo, uma região paupérrima, e o hospital funciona como um relógio, muito bem. O Hospital Pediátrico Menino Jesus, ali na Rua dos Ingleses, no centro de São Paulo, que também é um relógio. Aliás, fazendo pesquisa, nós estamos fazendo lá uma pesquisa imensa com a fissura lábio-palatina, utilizando, é uma das poucas que está dando certo, células-tronco, com resultados já publicados em revistas internacionais indexadas. Nós estamos administrando o Hospital de Jundiaí, o Hospital de Base de Jundiaí. Quanto o Sírio-Libanês ganha para administrar esses hospitais? O Sírio-Libanês não ganha para administrar esses hospitais. Por que o Sírio-Libanês não ganha? Porque não é função do Hospital Sírio-Libanês ganhar com a gestão dos hospitais públicos. Aliás, o Sírio-Libanês é um hospital sem finalidade lucrativa. Doutor, você está me enganando. Aquilo é uma máquina de fazer, aquilo é uma máquina de fazer dinheiro. Só que 100% do dinheiro que sobra é reinvestido na organização. O que é lucro? Lucro é o resultado positivo de uma transação que vai para o bolso do capitalista. As instituições filantrópicas reinvestem 100% do seu resultado positivo na própria organização, então não tem lucro. Vira a própria organização. O Hospital Sírio-Libanês, quando vira o S, ele não cobra do Estado para gerenciar os hospitais privados, ele cobra o que for gasto. Então, o que é gasto, o Estado repõe. E o que nós prometemos ao Estado? Eficiência e eficácia. É isso que nós prometemos ao Estado. E é isso que nós entregamos. Isso não implica dizer que todas as organizações sociais são certinhas e honestas, ou seja, não ter finalidade lucrativa não significa não ser sacana. Tem iniciativa privada filantrópica que é sacana. E já temos vários exemplos de sacanagem. Agora, a maioria delas não fazem sacanagem. Aqui nesta sala, tão bonita, cheia, tem alguém do mal? Levante a mão. Possível. Aqui só tem gente do bem. Nem a puta velha aqui na frente. Não acredito. Sempre tem alguém do mal. Uma ovelha negra. Muito bem. Nós tivemos sorte hoje à noite, só tem gente do bem aqui. Olha, nas organizações sociais tem algumas que são sacanas. Foram mal escolhidas, trocou o presidente, não sei o que, e virou bem um sacana lá. Então tem que ter controle social exercido pelo Estado dessas organizações sociais. E estas organizações sociais têm que ser transparentes na sua prestação de conta com a sociedade. Agora, que o caminho da construção das parcerias é esse, inclusive mediados por lucro. Eu não vejo problema ser mediado por lucro. A melhor experiência de terceirização da assistência à saúde no Brasil é do Hospital do Subúrbio em Salvador, que é uma PPP, uma parceria público-privada, de acordo com a lei das parcerias público-privadas, que, por exemplo, entregam a Castelo Branco ao consórcio não sei o que toma conta. Ele é remunerado e tem lucro que vai para a bolsa do patrão dele.
O Hospital do Subúrbio está sendo administrado por uma empresa de Salvador, que é uma empresa com finalidades lucrativas, e o hospital está há mais de 10 anos com essa empresa, dando excelentes resultados para Salvador e lucro para o seu consumidor. Pecado? Vamos discutir. A sociedade tem que chegar a uma conclusão. Não queremos mais saber de lucro na saúde. Tá bom. Vamos ver como é que fazemos para fazer isso acontecer. Né? Ok? Doutor Gonçalo, deu uma verdadeira aula de gestão para nós. Gostaria agora de falar sobre esse futuro profissional. O senhor falou que é importante ter compromisso social. Como esses futuros estudantes, futuros profissionais, estudantes, vão despertar ou ter isso no seu dia a dia, a gente sabendo que a rotina do médico é cada vez mais corrida, cada vez mais consultórios, mais plantões, mais hospitais, trabalhando em vários municípios para poder tirar o seu sustento do dia a dia, né? Então, nessa correria, nessa máquina, nessa rotina, como enxergar o paciente? Porque a gente sabe que o paciente é um ser carente. Senta na frente do médico e ele quer ser acolhido, ele quer ser abraçado, ele quer ser entendido. E o médico, como ele lidar com isso, né? Na correria que ele tem que atender de 8 em 8 minutos e ter esse compromisso social com o ser que está ali na frente dele. O que vocês acharam da pergunta dela? Boa. Ela gostou. Quer trocar? É uma bela pergunta. Tentem responder essa pergunta para vocês. Como construir compromisso social? Vamos dividir a pergunta numa primeira frase. Compromisso social é congênito? Tem os caras que têm, tem os caras que não têm. Nasce com a pessoa. Não nasce. É construído. Né? Há um consenso sobre isso. Líder não nasce feito, é construído. O Sartre tem uma frase que eu adoro. Eu não sou existencialista, mas eu gosto da frase. Nós somos o que conseguimos fazer com o que o mundo fez de nós. Nós somos o que nós conseguimos fazer com o que o mundo fez de nós. Então, existe uma coisa que nós temos que fazer, existe uma coisa que está no ambiente, e aí tem oportunidades, desafios e azares nessa construção. Agora, tem uma parte disso que somos nós. Que parte que é nossa, com a qual nós temos que ter compromisso? Como nasce o compromisso social? Eu tenho uma resposta para mim. O meu compromisso social nasceu do meu conhecimento. O compromisso social de cada um de vocês nascerá do conhecimento que vocês tenham da sua realidade e da sua capacidade de influir na sua realidade. A sua capacidade de influir na sua realidade vai depender de como vocês se comportarem nos seus anos de formação e de pós-formação. É daí que vem a nossa capacidade de transformar o mundo. Do conhecimento que a gente conseguir amealhar ao longo da nossa vida e de algumas sortes e azar das transformações que o mundo vai fazer na gente.
Fechou? Alguma pergunta mais? Aquela questão da demanda e da necessidade do paciente. Aquela fosfoamina que agora ela está em tramitação, se ela vai ser liberada ou não. Ela deveria ser liberada porque é uma demanda ou ela não deveria porque não é uma necessidade comprovada? O conhecimento demonstra que nós temos que submeter a um processo rigoroso a oferta de novas drogas, de novas tecnologias à sociedade. Nós aprendemos isso com a talidomida na década de 60. Veja, e na igreja faz bem. Para quem crê, faz. Você vai receitar aí na igreja aos seus pacientes? Eu acho que vai. Quando não tem muito o que fazer, você pode falar, olha, reza. É uma forma, a fé move montanhas, com certeza. Já existem estudos científicos sobre esse negócio de fé. Quando a gente acredita, alguma coisa se transforma. Então, esse produto, ele teve um conjunto de equívocos. Esse conjunto de equívocos deu no que deu. E o cara ficou lá distribuindo essa maldita pílula.